Olá, está começando mais uma edição do Boletim da TV Way. E hoje o assunto aqui na nossa programação é câmbio. E para falar sobre ele eu convidei a professora doutora da Universidade Estadual de Maringá, Eliane Araújo, que vai falar sobre a taxa de câmbio no Brasil devido ao seu artigo que foi publicado em 2011 que fala sobre taxa de câmbio ótima de longo prazo e a tendência sobre a valorização do câmbio em países emergentes, o caso do Brasil. Olá, professora, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tudo Obrigada bem. Pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Nós que agradecemos a sua presença. Esse artigo que foi publicado no meio do ano passado fala da situação do câmbio do Brasil, né, professora? Como é esse regime de câmbio que o Brasil adota, que é um regime flutuante? Só explicar um pouquinho mais para as pessoas. Tá ótimo. O regime de câmbio adotado no Brasil é o regime flutuante, conforme você disse, e nesse tipo de regime, o câmbio ele é determinado pela quantidade de moeda internacional que o país possui. Então, é a oferta e a demanda por essa moeda internacional que vai determinar qual que é o nível do câmbio. Se nós tivermos uma grande oferta de dólar, o preço do dólar tende a cair. Se nós tivermos uma grande demanda por dólar, o preço do dólar tende a subir. Então, é a entrada e a saída de capitais no Brasil que vai determinar esse nível. E essa entrada, ela pode se dar via exportações, sim, quando nós exportamos os nossos produtos e recebemos moeda externa em troca, pelos investimentos financeiros, né? Investimentos em bolsa de valor, todo o capital que vem de fora para o Brasil, ele acaba intervindo no nível dessa taxa de câmbio. Por exemplo, hoje estamos numa situação que o dólar já esteve um pouquinho mais baixo, mas está na taxa de 1,80, né? Isso significa que a gente está com bastante dólar ou com pouco dólar aqui? Isso significa, e comparando com o histórico do Brasil, que nós estamos com bastante dólar. Certo. Né? Mas é muito difícil você dizer, 1,80 é uma taxa valorizada, é uma taxa desvalorizada, porque a gente não tem um câmbio de equilíbrio. Certo. Esse conceito não existe. Nós acabamos tentando inferir qual que é esse câmbio de equilíbrio, fazendo os nossos modelos, os nossos cálculos, para ter uma base de comparação. Certo. Mas o câmbio de equilíbrio não existe. Então, é difícil você saber qual que é o tamanho dessa valorização e dessa desvalorização. Se nós olharmos a tendência da taxa de câmbio no Brasil, de 99 para cá, que é quando o país adotou esse regime de câmbio flutuante, a tendência é de desvalorização. O câmbio chegou a quase 3, né? Em 2002, 2001, 2002, 2003, início de 2009 foi o auge de tudo isso, mas que agora nós temos uma taxa de 1,80 e que comparado com a trajetória do Brasil e com outros países em desenvolvimento, é uma taxa apreciada. Certo. Então, isso significa consumo, né? Isso significa que estamos cada vez comprando mais produtos importados, né? Sim. Isso é o resultado, né? Porque a taxa de câmbio, ela acaba, quando ela está valorizada, significa que os produtos de fora são mais baratos aqui, o que acaba aumentando o poder de compra dos brasileiros no que se refere aos produtos importados. E, por outro lado, os nossos produtos, eles, quando são vendidos lá fora, eles se tornam mais caros. Então, isso estimula o consumo, a importação, né, de produtos, mas também, assim, produtos, não só o consumo seria estimulado, também você importar equipamentos de fora para as indústrias, seria um ponto bom de tudo isso. Sim. Mas que, se a gente olhar os produtos que estão vindo para o Brasil, em grande medida são produtos destinados ao consumo. Certo. E o problema de tudo isso é que acaba tornando as nossas exportações mais caras, o que acaba fazendo com que o Brasil se especialize em alguns nichos que ele é mais produtivo, por exemplo, commodities, produtos agrícolas, e isso acaba gerando uma distorção na nossa especialização no que se refere à balança comercial, né? A gente exporta mais produtos agrícolas em detrimento de produtos industriais, porque são aqueles que nós acabamos sendo competitivos, apesar da taxa de câmbio desfavorável para a venda no exterior. Então, com esse dólar baixo, também tem todas as desvantagens, né? A indústria acaba sofrendo, né? As próprias commodities, né? Eu acredito que muito é prejudicado. Na verdade, as contas externas, né? E o que acaba salvando são as commodities, porque quando nós vendemos os nossos produtos, elas continuam competitivas e acabam salvando um pouco o balanço de pagamentos. O grande problema é sobre a indústria, né? Sobre as nossas contas externas, o saldo em transações correntes, que é a diferença entre tudo que nós
vendemos e compramos de bens e serviços, né? Então a gente acaba tendo um déficit nessas contas e que precisa ser compensado por outro lado, por exemplo, a entrada de capitais. Então a gente está comprando muito e está vendendo um pouco lá para fora, é isso? Isso. E também um outro ponto negativo é a especialização regressiva que o Brasil passa a ter nos produtos que ela vende. Ao invés dela se especializar em produtos mais industrializados, que agregam mais valor, esses produtos, por causa do câmbio, eles ficam caros comparativamente à China, a outros países em desenvolvimento, aí não tem como competir, e o Brasil acaba se especializando naquilo que ele tem uma produtividade maior, que seria o setor agrícola. Então, você se concentra muito no setor agrícola, em detrimento do setor industrial, que é um setor fundamental para o desenvolvimento de um país. Certo. Professora, o que atrai esse número de dólares, né? A taxa de juros do Brasil, como que faz que esses produtos sejam, né, mais atrativos para a gente? Se nós olharmos as contas do balanço de pagamentos, grande parte do capital que tem entrado é via conta financeira. Certo. E esses capitais que entram via conta financeira, eles são chamados especialmente pelo diferencial de juros, como a nossa taxa de juros, apesar de ter caído recentemente, né, nos últimos anos, apresentado uma tendência de queda, ela ainda é muito alta para os padrões internacionais. Então, esse diferencial de juros ainda é alto, que atrai capital. Além disso, o risco país, que é uma outra variável que influencia, porque não adianta ter um retorno alto se for muito arriscado. Sim. É uma variável que caiu bastante, né? Então o risco Brasil é muito baixo. Além disso, esse capital ele é atraído pelo próprio nível do câmbio, porque quando você coloca o seu capital aqui e o câmbio diminui, quando você tirar ele, o seu capital vai valer mais. Com certeza, então, né? o próprio nível do câmbio estimula essa entrada. A expectativa do que os agentes esperam para o câmbio faz com que o capital entre também. São os principais fatores. E dentro do artigo que vocês elaboraram, vocês tentaram buscar um nível ótimo desse câmbio a longo prazo, né? Sim. E a gente queria entender quais são os fatores que afetam o câmbio, né? Por que o dólar está valendo, né, pouco em comparação ao real e por que, né, fica tão difícil valorizar o nosso produto? Então, conforme eu falei inicialmente, essa taxa de câmbio de equilíbrio, que seria uma referência para a gente, é uma taxa que não existe. Certo. Então, nesse trabalho, nós tentamos calcular essa taxa e fizemos um modelo, né, tentando mensurar as principais variáveis que afetam o câmbio e construir essa nossa base de comparação. Essas principais variáveis, desculpa interromper, seria juros? Aí nós utilizamos um conjunto de variáveis que nós chamamos de estruturais, que são variáveis, por exemplo, termos de troca, né? Além disso, produtividade, e reservas internacionais, taxa de juros, risco país, as variáveis que, no nosso entender, são as mais importantes para explicar a trajetória do câmbio. E nesse modelo, as variáveis mais relevantes foram termos de troca, porque nos últimos anos, os preços dos nossos produtos, eles ganharam muito espaço no mercado internacional. O preço das commodities e dos produtos agrícolas subiu bastante. Então, tudo isso contou para a apreciação do câmbio. Certo. Além disso, o crescimento da economia, né, também contribuiu para a valorização da nossa moeda. Variáveis como o diferencial de juros foi a variável que nós chamamos de variáveis de política, né, que foi a principal variável de política que contribuiu para a apreciação do câmbio. E, por outro lado, uma variável que puxou para outro lado e talvez fez com que essa apreciação não fosse tão grande, é o processo de acumulação de reservas internacionais, ou seja, o governo acumula moeda externa para tentar intervir no mercado de câmbio. Então, seria uma maneira de equilibrar esse acúmulo de Seria dólar? uma forma de tentar amenizar esse problema, né? Certo. Mas que essa política, embora tenha sido adotada de forma bem sucedida por alguns países da Ásia, que acabam adotando essa política de controle de acumulação de reservas internacionais para intervir no mercado de câmbio, no Brasil ela tem um escopo um pouco reduzido, porque dado o nosso diferencial de taxa de juros, quando o Brasil retém moeda externa, ao invés de transpor essa moeda em forma de moeda nacional, que poderia gerar, por exemplo, pressão sobre preços, ele
faz isso emitindo títulos públicos. E esses títulos públicos são remunerados pela nossa taxa de juros. Então o governo acaba tendo um ônus muito grande. Acaba provando do próprio remédio. Né? Pois Os brasileiros, ele acaba sendo refém desses juros, né? Que aí acaba desvalorizando. Então, assim, acaba tendo um escopo limitado. Sim. Mas, mesmo assim, né, apesar desse problema que a acumulação de reservas pode implicar para a dívida pública, é uma política que se mostrou positiva no nosso modelo, né, de forma que o governo precisa continuar essa política de adoção de reservas internacionais e talvez para amenizar o problema, uma solução seria reduzir o diferencial de juros. Certo. Então, nesse estudo, nesse artigo, vocês descobriram que média, assim, seria o valor, né, desse dólar e como melhorar essa situação? A princípio, quando nós chegamos no valor, nós ficamos até assustados. Certo. E conversamos com alguns economistas, né, e eles até tranquilizaram, falando, olha, os brasileiros, em geral, eles perderam a noção de qual que é o nível do câmbio, né? Para o consumo, esse nível do câmbio está ótimo, mas qual que seria o nível adequado, que equilibraria as contas externas para a indústria, para tudo. E nós chegamos, com base no nosso modelo, que o câmbio hoje, ele está 80% apreciado em relação ao que deveria estar. Então, essa taxa de câmbio ótima que o nosso artigo indica é de 2,80. Certo, então o dólar deveria valer 2,80 para haver um equilíbrio maior. Segundo o nosso modelo. Certo. E depois nós até encontramos alguns estudos que chegaram em números parecidos. Por exemplo, o índice Big Mac. Né? O Big Mac é um produto homogêneo, ou seja, é o mesmo produto em qualquer lugar do mundo, de forma que quando você compara a evolução dos preços do Big Mac nos diferentes lugares, você tem uma noção de qual moeda que está se valorizando e qual está se desvalorizando. Certo. Baseado nesse índice, a taxa de câmbio deveria ser 2,70. A Goldman Sachs também lançou um estudo falando que a taxa de câmbio deveria ser por volta desse valor. Outros economistas da FGV São Paulo dizem que a taxa de câmbio deveria estar em 2,40. Então, assim, não é tão diferente disso que nós encontramos. E a gente acabou ficando um pouco aliviado, porque esse número, de fato, nos assustou, e eu imagino que assustou muita gente quando leu o artigo. E o que significa, se a gente tivesse, por exemplo, né, vamos imaginar, um câmbio a 2,70, por aí, né, a 2,80. Esse Big Mac, por exemplo, que seria uma taxa para a gente avaliar, seria um pouquinho mais barato? Em relação a outros países, sim, né? Porque a gente tem um dos maiores preços do mundo, né? Claro, porque para a gente comparar, por exemplo, quanto é o Big Mac aqui no Brasil? R$18 o lanche completo, né? R$17,50 para ser mais específica. Quanto que, em termos de dólares, seriam $10, fazendo uma aproximação, né? Será que nos Estados Unidos é $10 ou é $5? E dessa forma você consegue ter uma noção de onde é mais caro e onde é mais barato, né? Mas o que nós comentamos no artigo é que a adoção desse nível de taxa de câmbio não é uma coisa que vai ter que ser feita de uma hora para outra, mas que o governo precisa perseguir uma meta de longo prazo para a taxa de câmbio. Seria uma meta de 15 a 20 anos, mais ou menos? Não precisa ser tanto longo prazo assim. Um pouquinho menos. Pois pode ser um pouquinho menos, mas é uma meta para ser perseguida pelo governo, não é uma coisa para ser realizada de uma hora para outra. Aos poucos, né? Então, a gente até sugere um conjunto de medidas que podem ser adotadas, né, para mexer nesse nível do câmbio. E você seria o acúmulo da moeda internacional, um acúmulo de reservas, mas também a adoção de controle de capitais, a redução do diferencial de taxa de juros, né? Talvez uma política industrial, dado que os termos de troca foi a variável que mais influenciou a taxa de câmbio, porque os produtos agrícolas, eles têm ganhado muita participação no mercado. O governo, ele precisa também investir em política industrial para que outros produtos também ganhem competitividade. Então, a gente sugere um conjunto de políticas. E a adoção desse nível de câmbio, é claro, ele vai ter um efeito ruim sobre o consumo. Quem quiser viajar para o exterior, vai ter que pagar mais, é bom. Se o governo for adotar essa política, vai ter que ir logo. Mas o governo já deixou claro que pretende intervir no nível do câmbio, que a prioridade agora é mexer no câmbio, né? Então, vamos ver quais as medidas que serão adotadas nos próximos meses, porque até então, as medidas adotadas, elas têm sido bem tímidas, né? Elas têm indicado que o governo quer intervir no câmbio,
mas elas não têm tido Realmente efeitos não tem. concretos, né? Certo. Então, um efeito ruim seria sobre o consumo. Os produtos importados se tornariam mais caros, né? Ficaria mais caro para a gente viajar para o exterior. Mas, por outro lado, os produtos brasileiros que são exportados, os produtos industriais que nós exportamos, vão ficar mais baratos no exterior, o que pode estimular as vendas brasileiras lá fora, né? Os nossos produtos podem ganhar competitividade frente aos outros países. E o Brasil pode crescer com isso também, né? Sim, que são políticas mais importantes para um crescimento de longo prazo do que o consumo. Né? E professora, só para a gente finalizar, então seria o ideal alcançar, né, um câmbio mais competitivo, digamos assim, né, que ele não seja tão flutuante e unindo a uma baixa de juros do nosso país, né? Seria com certeza o ideal, né? Seria. E isso estaria mais de acordo com o que outros países estão fazendo. Por exemplo, os asiáticos dinâmicos, China, Índia, Rússia, esses países têm uma política de inserção externa que destoa bastante da política que o Brasil tem adotado. Né? Isso no longo prazo pode fazer diferença. Com certeza. Professora, agradeço muito por essa conversa, muito esclarecedora, que é um assunto que a gente escuta por aí, mas muitas vezes não tem noção do que está acontecendo. Sempre valoriza a parte do consumo e esquece, né, que tem um resto grande de um país, né, que é industrializado e que também precisa ter seu produto valorizado. Obrigada. Eu que agradeço. Certo, obrigada. Bom, hoje aqui no Boletim da TV UEM, nós conversamos com a professora doutora Eliane Araújo, aqui da Universidade Estadual de Maringá, que falou sobre a taxa flutuante do câmbio brasileiro.